Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música. Silva, no Vozes da Vez, depois de 15 anos que você não aparece na minha vida. Pô, gente, tem muito tempo, né? Eu tava morrendo de saudade. Mentira, não mente pra mim que você fala isso pra todo mundo. E você não me deu entrevista em Encantado. É verdade. 2024. E a última vez que a gente teve uma conversa pública foi 2023. Foi que saudade é maravilhosa essa? Diz pra mim. Não, a última vez que eu fui ao Rio fazer um outro programa que você também faz, você não tava lá também, porque entendeu? eu estava tendo o meu filho. Ah, O motivo era nobre. É o Bentinho, Tudo vale a pena quando o Bentinho. Meu amigo, vamos lá. Me conta. Começamos a sessão de terapia, vamos lá. A última vez que eu tive essa entrevista com você foi em 2023. Inclusive, se o ouvinte quiser resgatar, busca lá nos tocadores de áudio, porque é uma entrevista muito legal. Você estava num período exausto da sua vida, cansadíssimo. E uma exaustão não só física, uma exaustão psíquica, uma exaustão emocional. Você fala muito sobre isso nessa entrevista. E aí, você me disse na ocasião que isso vinha muito também de uma agenda quase sertaneja que você estava tendo naquele momento por conta do Bloco do Silva e que você queria se reconectar com você mesmo. E aí eu queria começar o nosso papo disso, Perfeito. Porque é muito a partir do que essa entrevista de 2023 falou. Como é que está sendo essa reconexão? Porque você continua tendo uma agenda cheia, mas eu queria saber como é que você tá hoje, assim. Perfeito. Nossa, 23, 24 foi um ano dificílimo também. Foi o ano que eu fiz o Encantado, que é um álbum bem mais introspectivo, bem mais. Mas a minha vida tava assim, uma doideira, assim, tipo, emocionalmente tava muito complicado. E aí eu entrei numa análise, eu nunca tinha feito psicanálise antes. Fazia outros tipos de terapia, assim, mas análise eu nunca tinha feito. E aí foi 2024, isso me mudou muito. Isso me ajudou muito a me reconectar comigo e com o meu trabalho, com o meu ofício. Porque eu acho que é isso, quando a gente começa a fazer muito show, você começa... já é um show que está pronto, você ensaiou, você vai estar em contato com as pessoas que gostam de você. Só que isso não é criação, né? É uma criação também, acho que interpretação também é uma criação, mas é diferente de compor, de produzir, de criar melodias e letras e tudo. Então, estava difícil para mim, assim, que estava com esse buraco. Eu não estava tendo tempo de fazer isso, que é o que mais me alimenta. Eu nunca fui um artista, assim, eu nunca fui um cara performático, que dança pra caramba e tal, e que aí decide fazer um disco. Eu sou um cara que a minha música, ela sempre veio... Eu virei artista porque eu gosto de fazer música. Então, a música vem pra mim como uma necessidade mesmo, sabe? Preciso criar. Quando eu fico muito tempo sem criar, fica um buraco mesmo, assim. E aí eu comecei a me dar conta disso, comecei a organizar melhor minha vida, melhor minha agenda. Hoje eu já não toco tanto, que eu falo... Quem trabalhava comigo falava assim, marca aí, marca a agenda que eu vou fazer. Eu sempre fui nunca fui preguiçoso, né? Sim. Mas chegou uma hora que eu tava, cara, não é questão de não ser preguiçoso ou não. Eu preciso me priorizar, né? Porque você não vai ter combustível para entregar coisas boas para as pessoas, né? Você vai estar ali sempre em falta com você. Então eu fiz esse dever de casa bastante, me dediquei no nível de fazer análise, sei lá, 3 vezes por semana, sabe? Uau. Então... Mas às vezes tem períodos que só assim. Nossa, só... Eu já passei por isso, por outros motivos não profissionais, mas no momento que eu tava tentando engravidar e não conseguia... Nossa, deve ser brabo, Foi isso que me segurou. Imagino. E resolve, assim, vou dizer que não é um remédio, né, que você toma, mas melhora tanto, né? Você aprende a lidar melhor com as angústias e entender de onde elas vêm. Sim. Então, eu fiquei muito mais feliz mesmo fazendo o que eu faço depois desse processo de análise. Ainda continuo fazendo, quero fazer até pra sempre. morrer. Mas é isso. Então, isso me botou de novo
na pista, sabe? Nessa reconexão também, né? Super. E aí, Encantado é um disco que celebra essa reconexão de alguma maneira, né? Uhum. Mas, um pouco antes... Você fez Encantado quando? 2023. 23. Aí Para ser saiu... lançado em 24. Foi lançado em 24. Isso, lançado em 24, Né? total. E em que momento, nessa sua agenda quase sertaneja, você sentiu que o buraco estava ficando grande? Quais foram os sinais que você teve que você sentiu que o buraco estava grande? Eu, por exemplo, eu sou muito gentil com todo mundo que trabalha comigo, porque eu Sim. gosto que o ambiente seja bom, sabe? Mesmo sendo duro, eu nunca, sei lá, vou humilhar ninguém, nunca vou falar, Você é gentil na "Fulano, vida, né? Eu gosto disso, porque eu acho que Sim. você é uma coisa, eu gosto de gentileza, então não tem como eu ser um baita escroto com alguém e a pessoa e querer receber carinho de volta, sabe? Então, eu gosto desse Tô lugar. quase antecipando outro assunto, mas não vou antecipar, não. É. E aí, pra mim, tava ficando uma coisa muito... Eu comecei a ficar irritado muito facilmente com qualquer coisa. Olho. Muito, muito. O olho fica assim, ó. É. E você vai ficando... Isso passa muito no que eu faço. Eu sou zero ator, zero. Eu sou o pior ator do mundo. Então, o que eu tô sentindo fica muito na minha cara. Muito. Se eu estiver bravo com você, com certeza você vai saber. Então, eu comecei a ficar numa coisa que eu não estava sustentando nem a música que eu fazia, eu acho. Eu estava rindo, a música solar e alegre, mas eu não estava solar nem alegre, sabe? Então, esses foram os primeiros sinais, assim. Comecei a ficar mais chato e fiquei muito isolado em casa. Não queria sair, não queria ver ninguém. Começou a ficar uma coisa estranha. Uma depressãozinha. Quase total. E nesse período, você conseguia compor? Ou você estava quase que querendo distância do violão, do piano? Nada, tava tocando nada. Assim, para não dizer que eu não tocava nada, quando eu tava em casa e às vezes eu pegava uma partitura para tocar uma coisa no piano que eu nunca toquei, isso sempre me fez bem, tipo, como terapia, assim, é um remédio para mim até hoje. Com coisas que não são do mundo da música popular, sabe? Outras coisas. E isso me salvou bastante. Mas eu não compus nada nessa época. Nada. E quando Encantado começou a ter cara? Encantado começou a ter cara, foi assim, em 23, quando a gente conversou. Sim, que né? você estava nesse furdúncio emocional. Furdúncio, tocando, fazendo muito show e só show de festa, entendeu? Esse que foi o problema. Eu comecei a fazer só show muito grande, que o público tinha uma barricada, o público tava lá longe. Então, o máximo era assim, ei, tal. E eu fui um cara criado no teatro, né? Eu sou um artista de teatro. E não só isso, Silva. Você é um artista que veio do indie. Totalmente indie. Total. E eu arrisco dizer que é indie / eletrônico, que tem, assim, a gente fala de eletrônico hoje em dia, o brasileiro pensa no Alok, mas não. Os festivais de música eletrônica é um palco quase na mesma altura do público e o público quase em cima daquele tablado, né? Então você vem disso. Total, muito. E era muito legal isso, né? E eu sempre senti falta dessa proximidade das pessoas, que eu acho a parte mais legal do trabalho. Eu gosto disso. Tem artista que tem mais dificuldade, que é um cara brilhante na música, de compor e criar e gravar, canta pra caramba, tudo. Mas não é muito fã desse contato, não gosta muito desse contato. Eu amo esse contato, sabe? Eu amo as pessoas que me seguem. Tem gente que tá comigo, assim, que me acompanha há muitos shows, há muitos anos. Acho que desde 2014, sabe? Sim. Tem gente super fiel, assim. Foi quando eu comecei a ter fã-clube. Então, acho isso muito legal, sabe? Você significar tanto para algumas pessoas, sabe? Sim. E legal por muitos motivos, né? Muitos. Eu estava te perguntando sobre quando que Encantado começou a aparecer. Não, vamos devagar. Não, super cara. Devagar, não no sentido de devagar, mas no sentido de divagando. Cara, 23 foi aquilo que a gente conversou. E aí eu tava muito exausto e tava uma coisa quase burnout, assim, sabe? Não, tava burnout. Vamos dar nome às coisas, né? Acho que tava. Você tava fazendo o quê? 100 shows por ano? Ah, não lembro de quanto era, mas era muita coisa. Eu vi a sua agenda, era uma loucura. E aí eu toco bastante Brasil todo também, né? Se fosse uma coisa só Sudeste, que é mais pertinho, tudo bem. E aí fica super cansativo, viagens longas, né? Junto com isso tudo. Eu me lembro muito de ter visto uma agenda sua de Réveillon, que era praticamente 2 shows por dia. E assim, Alagoas, Fernando de Noronha e não sei o que lá.
tal. E eu virei esse artista litorâneo, né? Sempre fui um cara eu sempre fui mais São Paulo. Minha carreira, meu primeiro show foi em São Paulo. Mas a sua essência é litoral, vai. É litoral total. Tu é de Vitória. Tanto que a gente fez a nossa primeira entrevista, acho que foi a minha primeira da vida, foi com você. Entrevista, acho que eu já tinha feito escrevendo, né? Digitando, respondendo virtualmente. Mas pessoalmente, acho que você foi a primeira. E no Rio, que é litoral. No Rio, total. A minha carreira começou bem em Rio. Depois, meu primeiro show grande, assim, foi em São Paulo. Eu tinha feito um Comuna antes no Rio, Não, lembra? você fez um circo voador também no Rio. Mas foi depois. Mas eu me lembro muito de você com o seu teclado, né? Eu e Miguel Josh, que ele que foi comigo, Miguel. na frente, assim. Muito. Muito tempo atrás. Eu sempre fui muito tímido naquele começo. Hoje eu não sou mais, não sofro mais para tocar, não tenho esse problema de ter medo de pessoas, né? No começo eu tinha muito. Então, era uma dificuldade de você... Era muito concentrado na música. Eu queria executar aquilo bem. Então, aquilo me salvava, entendeu? Eu ficava ali concentrado. E foi tão legal. Fui mudando tanta coisa, né? Imagina, eu vim desse indie total, que era festival... Eram festivais muito pequenos. Quando eu ia tocar, eram lugares muito pequenininhos. Depois, quando eu cresci, fui para teatros também. Aí... O divisor de águas foi Silva Canta Marisa, né? Foi, total. Que aumentou mesmo o meu público. Acho que mudou muito a faixa etária do meu público também. Porque antes eu tinha uma galera mais novinha, que gostava dessa música mais alternativa. Com Marisa veio uma galera mais MPB. Sim, mais mesmo. fã da Marisa mais também, fã da Marisa, né? total, Sim, total. sim. Eu comecei a ver Cabecinha Branca no show, que eu acho maravilhoso, né? Claro. Eu sou o cara que, tipo, fico sempre conectado com os meus avós à beça, assim. Com música, né? Eles sempre me incentivaram na música demais. Então, fiquei super lisonjeado com isso e comecei a ver que eu estava flertando com várias gerações. Isso foi legal também. E o approach também é diferente, né? Porque o approach da galera indie é muito diferente do approach da galera MPB. Muito. E muito mais diferente, imagino, do approach da galera que curte festas. Muito. São 3 coisas muito diferentes. Acho que em alguns momentos elas se complementam, mas são mundos diferentes mesmo, eu acho. Mas você não respondeu a minha pergunta. Quando que você conseguiu começar a se reconectar para compor Encantado? Tá. Eu precisei mudar muita coisa na minha vida, na minha equipe, porque é assim, uma vez que você começa a dar dinheiro para quem trabalha com você, e não só para quem... gravadora, claro. pessoas que vendem seu show, sócios, contratantes. É difícil. Eu imagino. Uma vez que você deu um número X para as pessoas, elas não vão querer... A cobrança para que esse número seja 2 vezes X é muito grande. Exatamente. E de não poder cair. Eu acho que a graça de ser artista, pelo menos para mim, é eu poder fazer o que eu quero. Não quer dizer que agora eu fiz o bloco, deu certo. Agora você é eternamente um carnaval. Se eu quiser, eu sou formado em violino clássico. Se eu quiser fazer um show só com violinos, Rosalia fez, todo mundo achou maravilhoso, sabe? O Silva que eu conheço queria cantar em orquestra. Eu queria. Fez música para tocar em orquestra. Eu queria. Você tem que me ver o dia que eu toquei com a Ozesp aqui em São Paulo. Eu tava igual criança. Eu tava num playground, assim, sabe? Então... Agora, é importante você falar isso porque, assim, o bloco também te dá dinheiro para você fazer o que você quiser. Isso é importante também. Total. Não, e isso eu dou muito valor, porque foi uma conquista em todos os sentidos, assim, eu era um cara que eu comecei tocando no teclado, pegava um violãozinho, às vezes, e uma música eu tocava o violino no show. Para eu, agora, ser frontman, de tomar a frente de uma festa, sabe? Você é a animação do lugar, sabe? E as pessoas vão ali para a sua festa, que tem o seu nome. É muito legal, isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu não me arrependo de nada, eu tenho muito orgulho, inclusive, sabe? Que eu fiz o meu carnaval. Tem a minha cara, tem o meu BPM, que a gente estava falando disso, sabe? Eu não tento fazer o galope da Daniela, tipo, eu não tenho nem o físico da Daniela para aguentar aquilo. E vamos combinar que podia ter dado muito errado, né? Justamente por isso que você está dizendo, o BPM é diferente, o seu jeito é diferente. Tanto que as pessoas não acreditavam. Quando falavam que eu ia fazer bloco, eu falava assim, nossa, você vai fazer um bloco? Tipo, nossa, eu ouvia muito isso. As pessoas vão dormir nesse bloco. E corta para 15 mil pessoas no Memorial da América Latina. Chupem quem falou mal do bloco.
entendeu? Mas é tipo assim, eu abri muito o meu leque. Muito o meu leque. E quando eu me vi com esse leque tão aberto, eu falei, cara, peraí. Eu tô fazendo 3 frentes diferentes. Na época que o bloco surgiu, em 2019, eu tava fazendo o Canta Marisa ainda, que era um show que as pessoas não paravam de pedir. Pra terminar, essa turnê foi super difícil. Até porque, outro parêntese, né, que eu conheço bem a sua história. Quando você fez Silva Canta Marisa, a Marisa ainda era uma mulher reclusa, porque agora a Marisa tá saidinha. É verdade. Mas ela ainda era super reclusa, Muito. aquela coisa de fazia um disco, sumia por 5 anos, né? Total. Chegou a sumir por 10, eu acho, né? E aí Eu que sou fã, tipo, Eu não também. conseguia. Cadê Marisa? Eu também. Tava tendo filho, criando filho, né? Foi uma Super, outra época dela. Ela é uma mãezaça, super Sim. dedicada, super conectada com a educação, né? E tudo. Mas foi uma coisa que... Aí eu tava com essa turnê, tava com um brasileiro também, fazendo uns teatros. Que eu amava essa turnê, a turnê do brasileiro. Eu amo esse disco. Você gosta desse? Adoro esse disco. Eu tenho muito carinho pra esse disco também. Acho que foi minha entrada pra MPB mesmo, assim. Que eu decidi, cara, eu sou um artista brasileiro mesmo. Esse é o que eu mais gosto de cantar. É isso que eu acho que mais combina com a minha voz e com o que eu gosto de música mesmo. Eu consegui me ver envelhecendo fazer esse tipo de som, sabe? Consigo fazer isso até morrer. Sabe? E a grande diferença disso pro indie é que o indie, pelo menos da minha época, de quando eu tava muito nesse mercado, ele te cobra que você esteja antenado. Parece muito uma coleção de moda. A cada 6 meses vem um rolê novo. Sim. Agora apareceu... Você tem que estar muito atento à tendência o tempo todo, muito. né? É claro que esse mercado morreu pra caramba, assim. Ele ainda existe muito, mas eu vejo muita banda que tá tocando lá de trás. Você vai ver um line-up de um festival mais indie, é o Strokes, que tá se renovou, assim, de coisas que tenham ficado grandes, né? Tipo... mas Sim, eu sou apaixonado, tanto que é o tipo de música, quando eu falo de música gringa, é esse tipo de música que eu ouço, sabe? Que eu mais gosto. Mas aí foi isso, aí eu precisava muito fazer um disco de novo. Quando eu tava nesse carnaval, igual um maluco, eu precisava voltar e falar, cara, o que eu gosto de compor? O que eu tô com vontade de fazer de música? Eu precisava me concentrar mesmo. E aí foi muito duro fazer o Encantado, foi muito difícil, porque primeiro que Você se obrigou? Eu me obriguei. Porque, assim, quando eu me vi, eu estava envolto, estava falando disso, de ganhar dinheiro, né? Quando seu trabalho começa a valer mais dinheiro, as pessoas cobrando. Aí, quando eu ia mostrar para essas pessoas que trabalhavam comigo músicas novas, eu cheguei a mandar para a galera, para essa equipe que trabalhava comigo, 4, 5 músicas. Que estão encantados. Estão encantados, as demos, assim. Que eu fico muito empolgado quando eu tô fazendo demo, eu vou mandando para todo mundo que tá perto, assim, que trabalha comigo. Ninguém respondeu. As pessoas ouviram e não me falaram nada. Ou seja, o recado para mim foi: a gente só quer o bloco. Então, tipo, desculpa a palavra, mas foda-se o que você tá fazendo na vida de outras coisas. A gente quer o lugar que você ganha muito dinheiro e acabou. Quando eu entendi isso, a primeira coisa que eu fui fazer... Mudar a equipe. Foi, galera, beijos, que vocês ganhem muito dinheiro com outras coisas na vida, entendeu? Porque eu não sou uma caneca que você vende sabe, no Mercado Livre ou qualquer outro lugar. E falei, cara, eu vou fazer o meu rolê, que eu sempre acreditei, que eu sou a música que eu gosto, que eu quero fazer agora. E como é que foi a reação do seu irmão? Porque vocês não são uma dupla, você tem uma carreira Silva, Lúcio, mas o Lucas é um grande parceiro. Muito. Como é que o Lucas, embora em 2023 ele já sacasse isso? Já. Ele estava preocupado comigo também. Ele via a minha desconexão. Ele via que eu estava ali, mas não estava ali, não estava presente, sabe, na coisa. Eu estava meio deprimido mesmo, eu acho. Sim. E ele embarcou, comprou minha briga também. A gente comprou essa briga junto. Tanto que o Encantado a gente fez um livro. E a gente quis falar mais do que a gente pensa, sabe? Sim. Tipo, e até porque tem uma grande falta hoje no mercado, muito diferente de quando eu comecei na música, dos veículos que falam de música. Isso aqui é raríssimo hoje, é raríssimo, né? Você sabe disso, melhor que eu. Sim. Então, assim, antes os espaços que se tinha na mídia inteira eram muito maiores, tinha mais coisas acontecendo.
Mas a gente sabia que ia ser uma coisa arriscada mesmo. E eu acho que artista que não corre risco, desculpa, vai ficar com Vai uma fazer outra carreira, coisa, vai né? fazer outra coisa, É. sabe? Porque eu acho que risco é importante. Sim. E vai ter uma hora na carreira que você vai fazer uma sucessão, você vai fazer um hit, todo mundo vai querer ouvir. Vai ter uma hora que não, Mas, Silva, sabe? isso é carreira, né? Isso é carreira, Se o exatamente. Caetano Veloso, ele não tá no ápice agora Aham, e aham, veio desde sempre no aham, ápice, aham, né? Ele, uhum, uhum. Caetano Veloso vendeu 1 milhão de discos com Sozinho. Total, total, Já tinha feito a Tropicália, já tinha feito os discos que hoje são clássicos. É uma total. Mas que loucura. construíram o prestígio dele, né? Também, Exatamente, né? A história dele exatamente. como artista, né? Tem um Araçá Azul no meio do Claro, caminho. claro, E claro. outros tantos maravilhosos, né? E depois o Sozinho, aí tem um livro, tem o Noites do Norte, tem Sim, sim. que é Mas as você não trilogia- seria o Silva, Bloco do Silva, sem Júpiter. Você não seria Sim, Bloco do total, Silva sem nenhum outro trabalho anterior. total, total. Então, eu também acredito muito nisso. Então, assim, eu precisei desse momento de aflição para reentender minha carreira, E sabe? aí, ao lançar Encantado, Uhum, que é um álbum que eu analisando, né, a sua carreira, assim, muito de fora, mas acompanhando, vejo que você tentou essa reconexão. uhum. O que você sentiu? Porque rolou uma certa frustração do mercado você se frustrou com a forma como o mercado recebeu esse disco? Vou te dar um exemplo. Uhum. Eu não consegui te entrevistar nesse disco. Aham, E eu aham, tentei muito, aham, e eu não aham. consegui. aham. E aí eu queria... Como é que você tava, assim, nesse momento? Eu tava. Foi um momento muito. Eu ainda tava nessa recuperação da minha vida, sabe? Tanto que quando eu fui fazer a turnê do Encantado, que foi em lugares fechados, eu que Uhum. tava fazendo festa, 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 festa. De repente eu voltei para um show com essa cara de teatro. Uhum. Embora fossem lugares maiores, mas tinha essa dinâmica de um show de teatro, né? Tinha só eu tocando ali, tinha a minha playlist tocando antes do meu show, que eu adoro essa preparação, que as pessoas chegam na casa e já tá com o clima do que vai acontecer, sabe? Isso eu acho tão legal. Para quem é formado em violino, né, é meio que... Total, total. Eu acho isso muito importante. Claro. É o recado inteiro que você tá dando, não é Claro. só a música primeira e a última do show, né? Então foi muito legal, mas ao mesmo tempo foi muito diferente, que eu falo, pô, tava vindo né, da barulheira, da festa e tal. Então eu estranhei fazer esses shows, embora eu tenha gostado muito. Eu acho que o público, quem viu a turnê do Cantado, eu recebi um feedback muito legal. Era um show mais denso, introspectivo. Embora as músicas sejam lindas, São, né? românticas, São assim, muito, falam de amor, muito, né? muito. É um disco de amor rasgado, assim. Sim, é quase um disco. Eu achei até que fosse, mas depois eu fiquei procurando coisas suas e não vi você falando sobre isso. Mas eu falei, cara, é um disco que o Silva deve ter ouvido toda a obra do Roberto Carlos e falou, vou me inspirar. Mas você não falou sobre isso? Falei, não foi por esse caminho. Total, não. Eu tive uma fase muito Roberto também, de ouvir muito Roberto. Eu lembro que eu tive um papo com o Caetano, inclusive, que foi muito legal, em Salvador, que a gente tava perguntando sobre cantores. E aí a pergunta foi reformulada, tipo assim, quem é o melhor de todos depois do João Gilberto, sabe? Era uma coisa assim. Aí Caetano falou, Roberto. Aí eu falei, sério? E tal. Minha casa não tinha muito Roberto Carlos. Não sei porque minha mãe tinha uma implicância com o Roberto. Então eu fui um cara que foi conhecer Roberto tardio. Marisa me falou muito de Roberto. E Caetano me falou muito de Roberto. Aí eu comecei a ouvir tudo. Pegar do começo ao fim. Falei, pô, os meus ídolos são apaixonados. E hoje é um cara que eu sou apaixonado. Eu Sim. conheço hoje a Sim. discografia e isso não é desmerecer, pelo amor de Deus. Eu sou de uma família crente. Então, na minha casa... Eu ia até te perguntar, você ouvia música secular? Ouvia. Ouvia, tá. Minha mãe é professora deu aula na UFES. Então, Tá. ela tinha uma cabeça mais aberta, Tá, sabe? Em relação tá. à música. Eu amei conhecer seu tio também. Ele é Mas maravilhoso. daqui a pouco a gente fala do seu tio. Mas aí foi isso. Aí, pra mim, Encantado deu certo, mas foi pequeno. Mas você gostou dessa volta? Porque quando você diz voltei para o teatro, você automaticamente me diz também, o meu público estava ouvindo o que eu estava tocando. Porque festa, a gente não ouve o que você está tocando. Não. Festa, assim, quase as pessoas veem show de costas, né? Aham, Festa, você tá lá total. paquerando, você tá num outro clima. Total. Mas aí quando você tá num teatro, a pessoa tá ouvindo você tocar, a pessoa tá ouvindo o que você tá falando. Não, e teatro tem silêncio. Quando você dá uma nota assim no violão e segura a nota, as pessoas ficam ali
Você sente até a respiração de todo mundo, Porque sabe? música é som e pausa, né? Não é Exatamente. só som. E é a falta da pausa que me dava aflição. A minha vida musical parou de ter pausa. Parou de ter respiração para entrar uma nota, para entrar um novo refrão, sabe? Um novo instrumental. É uma coisa só de ali, uma demanda de pá, 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 pô, virada aqui, mudou de música, pá, vai lá, percussão, vai Ensaiada, né? guitarra, sabe? Uma coisa muito marcada e sem espaço para improvisos e coisas assim. Então, isso me fez muita falta. Então, embora o Encantado eu sei que não foi um disco com muitos números, que é o que se cobra hoje, né? Todo mundo tá ali, mas eu falo logo assim para as pessoas que vendem o meu trabalho, que têm expectativa no meu trabalho, não esperem de mim um álbum sempre com essa coisa, não, vou fazer 10 hits, vou fazer, não sei, quando rolar um hit, ele vai rolar porque aconteceu. Eu, por acaso, fiz uma música que tinha um formato Feliz de e hit. ponto. Feliz e ponto, um pôr do sol na praia, sabe? Só da praia, fica tudo bem. Mas eu não fiz essa música pensando, nossa, eu vou fazer isso aqui vai bombar em todas as rádios e todos os lugares. Até porque eu acho que se você faz música pensando nisso, isso pra mim deixou de ser arte total. Sabe? Isso pra mim é jingle, vira um jingle, sabe? E fora também que é a receita pra não dar certo. Né? Também, total, total. Então, assim, eu quero ter carreira longa, eu quero tocar até meus 90 anos então, carreira longa tem que ter tudo, eu acho, sabe? Até a hora que eu quero fazer um disco de jazz, sei lá, sabe? E se não tivesse Encantado, não teria Holiday. Não teria Holiday. Então, é o que a gente tá falando, que a carreira, ela é assim, né? O Encantado foi tipo... É como se eu tivesse num bunker antes do Encantado. Aí o Encantado é tipo eu saindo desse bunker. Sabe? Você saindo desse bunker em plena Sapucaí, né? Em plena Sapucaí, exatamente. Que foi toda a minha inspiração pro disco. Eu sei. Né? E que foi lindo, né? Aquele desfile, sim, foi histórico, né? Rio de Janeiro, desculpa aí. Aquilo foi demais, né? E aí foi isso. Aí eu fiquei tão feliz de fazer música de novo. Aí eu chamei só gente que eu tava curtindo muito na época da minha fossa também, sabe? E aí eu fui tocar em Lisboa, aí fui ver um show da Carminho, a gente saiu pra jantar. E aí é uma coisa que sempre te alimentou. Muito. Eu adoro ter amigo músico, eu adoro sair, falar de música e, sabe, tomar um uísque falando. Sim. Nossa, você ouviu não sei o que tal. É o papo que eu mais gosto. E aí encontrei Carminho, abri meu coração pra ela, falei assim, Carminho, socorro, sabe? Não sei o que tá acontecendo, eu preciso voltar a sentir o que eu sentia antes. E ela me deu uma força, foi super legal. Aí esse disco chamei Carminho pra cantar comigo, que é uma faixa que eu adoro. Sim, tem Jorge Drexler Jorge também, Drexler, foi minha primeira aventura no espanhol, o Jorge. Embora Encantado já dê aí uma, né? Já. Eu queria usar essa coisa do Encantado como uma reapresentação. É igual quando no espanhol que você fala, olá, sim, encantado. Estou encantado. Sabe? Então eu queria que fosse uma volta minha, sabe? Embora eu saiba que muita gente não ia pegar significado, mas tudo bem também. Certo? E muita gente também não pega porque você não tem nem onde falar sobre isso. Não tem onde falar, então, não tem onde falar. Por isso que eu fiquei assim, agoniada. Eu falei, eu quero entrevistar você. E eu não consegui, a gente não conseguiu marcar agenda, né? Você não estava em São Paulo quando eu estava, enfim. Total. É por isso que a minha crítica a isso, em relação aos meios de comunicação, é essa. Antes você ligava a televisão, você via uma banda que você nunca ouviu falar antes. Eu lembro de ter ouvido Cérebro Eletrônico num programa de TV. Eu nunca tinha ouvido essa banda, Tata Aeroplano. Hoje, quando que tem espaço para música alternativa? Tirando Cultura Livre da Roberta Martinelli, que é uma guerreira, total, a gente não tem espaço. Máxima. Não tem espaço. Total. Viva a Roberta Martinelli, viva a Roberta maravilhosa, que inclusive foi o primeiro programa de televisão que eu fiz, provavelmente, eu acho, foi com ela. Sim. Então, assim, mas foi muito bom voltar. Vocês sabem o prazer que é estar de volta. Cara, eu imagino, porque ouvindo Holiday, eu pensei, cara, que bom que teve Encantado. E que bom que a gente não conversou em Encantado. Porque eu acho que se eu começasse aqui falando de Holiday, ia ficar um hiato na nossa vida pública. Total, ia. Porque as pessoas não iam entender muito quem nos acompanha. A gente vai conversar sempre, todos os discos. Vamos ver se você vai ter tempo para mim, né? Porque você não estava tendo tempo para mim. Claro que eu vou. Bom, vamos lá. Aí vem Holiday, que eu achei um disco descansado. Eu acho que é como eu definiria esse disco.
E mais do que descansado, eu achei que é um disco em que você tá assim, eu sou essa pessoa. Sim. Se daqui a pouco eu quiser fazer de novo o Bloco do Silva, eu vou fazer e tá tudo bem. E tem um monte de exemplo aí. Mas eu sou esse cara que se formou com instrumentos melódicos. Eu sou esse cara que mora em Vitória, apesar de todo o meu sucesso eu não sair daqui. E o litoral para mim é muito importante. Eu até peguei um dado que o litoral brasileiro possui 7.491 quilômetros de extensão. Você tá falando com o Brasil. Tão bem. Não é só viajar do Iapoca ao Chuí para fazer festa que você fala com o Brasil, sabe? Sim, total. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre a sua alegria de fazer Holiday. Que já tem esse nome maravilhoso, né? Que escrito em português. Total. Mas que tem esse significado. E eu queria que você falasse dessa atmosfera, assim, de construção de Holiday. Do resultado final, das pessoas que estão com você nessa travessia. Legal. Delícia. Então, é diferente, tá vendo? Quando eu falo de Encantado, tava nesse momento que eu falo de várias coisas bem angustiantes da minha vida, que eu tava nessa saída. O Holiday é o descanso mesmo, é a hora que eu me reconectei e que eu tô bem comigo mesmo, assim, tô feliz. Aí o Holiday começou assim, ano passado, acabou o carnaval do ano passado, eu tinha trabalhado pra caramba. Sapucaí porque durante também. Encantado, você continuou também fazendo shows do Bloco do Silva. Continuei. Porque é isso, eu não era um artista de verão. Até o brasileiro. No brasileiro que eu comecei a virar um cara mais de verão, a ser requisitado no verão, sabe? Interessante, eu nunca tinha parado pra pensar. Existem artistas de verão, verdade. Total, o verão eram minhas férias. No verão eu sempre ia fazer alguma coisa. Férias assim, né? Já era uma férias pra compor pro próximo álbum. Sim. Era um lugar que eu ficasse mais tranquilo pra compor. Era isso, eram minhas férias. Que até hoje eu nunca tirei férias na carreira, até hoje. Quase 15 anos. Tá bom, mas tudo bem. Bom, você vai ficar eu faço até 90. música. É isso, eu faço música, não posso reclamar. E aí, tava no carnaval, foi tão legal. Eu entreguei um carnaval que foi tão desafiador. O último dia de carnaval, na terça, eu tava em Recife, num festivalzão de 25, isso. 26 também foi maravilhoso, mas 25. E aí, o Pedro Sampaio teve um problema na voz, algum problema de saúde, que ele teve que cancelar toda a agenda dele. E eu ia tocar nesse festival no horário que eu gosto mais, que é o pôr do sol, que eu acho que é o que mais combina com o meu som. Você não tá aquele horário tardão que você é obrigado a fazer aquele show que é muito pauleira. A galera já tá também no grau, claro. Você tá ali só, você tá levantando a bola pra galera, sabe? Exato, sabe? Claro. Eu amo isso. É verdade, o Bloco do Silva é sempre marcado nesse horário, né? Eu amo, eu acho perfeito. É o horário que eu acho mais bonito também e tal. E aí, fui ter que tocar na hora do Pedro. Aquele horário do festival que tá todo mundo, Já bombado de energético. Total, todo mundo frito. E eu assim, cara, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou entregar. Eu falei com o João, os meninos da banda, falei, vamos entregar. Vamos entrar feliz no palco, vamos se divertir. Sem essa pressão de temos que entregar. Vamos só fazer o melhor que a gente pode, com um sorriso no rosto. E é isso. E foi muito legal. Então, foi um carnaval de 25, foi ele inteiro legal. Nem pareceu um trabalho de carnaval, porque, eu tô aqui... Saio de Vitória, aí vou para Salvador, vou para Recife, vou para o Rio, vou para BH. Uma agenda maluca, com aquele aeroporto caótico. E não tinha dado nada errado, nenhuma mala tinha extraviado, nenhum voo tinha atrasado. Foi uma coisa que parecia o céu. Não, e carnaval ainda tem uma energia espiritual que é punk, né? A gente não coloca isso na conta, mas tem que colocar também. Total. E a galera que tem que sair de casa porque quer ser mais feliz, mas aí com todos os problemas psicológicos, aí mistura com álcool, aí vira uma coisa maluca mesmo. E aí, eu cheguei em casa tão feliz desse carnaval de 25, que aí eu tive 3 semanas sem fazer nada. Foram meus descansos, assim. E aí, 3 semanas com o violão, que eu tava com o Samuel, que é meu namorado, que é um parceiraço, porque eu já tive relações que eram muito assim, namorado, tipo, você tem a parte sexual com a pessoa, de vez em quando acompanha vai num show, vai num outro, não tem tanta liga, troca. Assim. O Samuel é um doido, porque ele tá sempre comigo nas viagens, a gente é muito amigo, ele tem um bom gosto musical, apesar de não tocar instrumentos, ele gosta muito de música, qualquer coisa que eu mostre pra ele, ele tá super interessado, nossa, que bonito isso, sabe, a gente tem uma troca muito legal. Quando a gente voltou junto desse carnaval, a gente ficou 3 semanas pegando sol, acordava em Vitória, ia pra praia, voltava, ficava em casa.
Fazia uns bons drinks. Fazia uns bons drinks, fumando cigarrinho de Claro. artista, legal, entendeu? E eu com o violão na mão. As músicas saíram quase todas de Holiday nessas 3 semanas. É a atmosfera do A disco. atmosfera. Então a gente tá total, né? E aí eu vim, ainda não tinha. Cadê o seu parceiro frequente de composição? Ele estava fazendo o quê? Lucas estava também com o descanso dele, Tá. em outro lugar. Não sei onde que ele estava Não, mas exatamente. vocês estavam trocando canções ou não? Ainda Você tava- não. Ok. Eu estava só fazendo o meu exercício estético, assim, do disco, E, sabe? nem nesse- e você já sabia que seria um disco ou você estava só... Não, sabia que era um Já. disco. Porque eu voltei, eu tava com Encantado, era o meu show autoral que eu tava fazendo no momento. Quando eu voltei do verão e falei assim, eu quero fazer um disco muito alegre. Pra mim, agora eu quero ir pro palco me divertindo muito. Eu não quero falar das minhas dores antigas, eu não quero falar desse momento horrível que eu vivi antes do O Encantado. nome disso é Eu Estou Apaixonado, Silva, mas tudo bem. Exatamente, Vou deixar você devagar aí. Exatamente. E sabe, essa coisa boa, né? Claro. E que tá durando até hoje, vai fazer quase 2 anos que eu tô com Sim. o Samuel e a gente tem a mesma química surreal. E aí, vieram as primeiras músicas e eu tava com a ideia assim, eu quero fazer um disco com poucos acordes, porque eu tenho uma tendência para fazer acordes. Claro, você é Trabalhados, formado trabalhosos. em música. As pessoas precisam saber que você não é um músico qualquer, né? Então eu gosto dessa coisa de trabalhar harmonia e tal, que eu acho lindo, né? Tipo, você ouve uma música minha do Encantado, tipo Girassóis, que é com Arthur Verocai, é uma harmonia Não, toda é. entroncada e tal, é mais sofisticado. Pro Holiday eu não queria nada muito sofisticado, eu queria música de 3 acordes, sabe? Vozes da Vez. Oferecimento Natura Musical. Há 20 anos nos encontramos na música.